Pastor Edson Teixeira, welcome to the Gringo do Sul podcast. Amém, muito obrigado. Seja bem-vindo, pastor evangelista Edson Teixeira. É uma honra ter você aqui, conseguir pegar um pouquinho do seu tempo aqui em Maringá, que eu sei que você viaja muito, né? Vai para muitos países, muitas cidades, então quando eu vi que eu tive uma oportunidade, consegui te convidar para a gente ter esse bate-papo. Que alegria. Então é uma alegria. Poxa, alegria. Atendi esse convite com muita alegria, porque sei desse trabalho sério seu e que também traz tanto esclarecimento, tanto conteúdo para as pessoas que gostam de assistir o podcast, de ouvir também. E para mim é uma alegria estar aqui. E a gente vai ter um momento muito gostoso e acredito que todos aqueles que estão ouvindo e assistindo também serão muito edificados e abençoados. Sim, não, é uma alegria imensa ter você aqui, porque primeiramente nós somos amigos há algumas décadas, eu acho já, né? Sim, eu te conheci garoto, né? Então, tinha uns 8 anos de idade, eu acho, quando você foi lá para os Estados Unidos, não é? Pregar. Sim, acredito, em algumas... 2002, 2003. Pregar em algumas igrejas brasileiras, lá em New Jersey, Isso. Nova Jersey. E aí meus pais, né? Vocês caminharam juntos, e aí eu fui na onda. Sim, sim. Aquelas vendas, lembra daquelas vendas lá de garage sale? Que a gente fazia para levantar recursos para as missões. Sim, para abençoar o Haiti, abençoar a Índia, abençoar Moçambique. Exato. A gente fazia, inclusive, na casa dos seus pais. A gente fazia no jardim lá. Tudo. Exatamente. Quantos países, então, que você está viajando por ano atualmente? Como veio a pandemia, eu dei uma desacelerada, né? Mas normalmente 20, 22 países por ano. Isso é uma acalmada. Então, antes da pandemia, uns 30, 35. Não, agora, no meio da pandemia, durante a pandemia, eu estive em 24 países. Durante a pandemia? Eu não parei. Não parei. Teve uma semana de viagem que eu tive que fazer 11 exames. Então, em vários países diferentes, né? Em uma só semana. Mas agora eu estou retomando essas viagens, os convites, os projetos missionários. Então eu acredito que esse ano que vem agora eu volto a viajar mais ou menos de 20 a 25 países, né? Por ano. E cada país você tem um projeto específico que você está trabalhando ali, né? Escolas, orfanatos, alguns só para pregar e levantar líderes. A maioria dos países que eu vou, eu sou convidado para pregar, para fazer um seminário com os pastores locais, com a igreja local, produzir algo de maturidade, de edificação para a igreja. Mas muitos países que eu vou são países que Deus me direciona para ir e abrir um projeto, como há mais de uma década o Haiti. Lugar que você esteve. Conta pra gente com a gente lá. Como que Deus te direcionou para ir para o Haiti, né? Eu estava... Quando deu o terremoto, eu estava lá nos Estados Unidos. Eu estava em New Jersey, né? E eu estava com a minha esposa e com as minhas filhas. Eu não morava mais lá. Eu já tinha vindo embora ao Brasil em 2009. E o terremoto foi no ano de 2010. E quando eu vi as propagandas, os repórteres, os jornais falando do que estava acontecendo, eu disse para minha esposa e para minhas filhas, olha, vocês voltam para o Brasil, porque daqui eu vou para o Haiti. Durante uma crise daquele... O país estava destruído, tinha lugares, eram muitos corpos. Quando eu cheguei no país, já tinha um tempo que tinha acontecido o terremoto. Mas ainda estava tudo destruído. Tinha 1.800.000 pessoas morando nas ruas, morando em barracas, não tinham água para beber, para tomar banho. Aquelas crianças que comiam de verdade aquelas bolachas, biscoitos de terra, de barro. Era muita pobreza. E lá nos Estados Unidos, vários irmãos se mobilizaram para me ajudar. Eu queria levar kits de higiene, como sabonete, pasta de dente, escova de dente, álcool gel, toalhinha, essas coisas. E consegui montar e enchi 6 malas para levar. Só que eu não podia levar sozinho essas 6 malas, porque era muito caro. Então eu comecei a ligar para os pastores, para amigos ali, para ver quem poderia ir comigo. Eu não achei ninguém. Não tinha ninguém. Nessa primeira que queria viagem, comigo. caravana de 1. E era assim... porque estava muito recente e muita doença no país. Aí tinham mostrado um bairro onde 3.000 pessoas tinham morrido de cólera.
e os corpos que eram jogados nas valas, estava produzindo doenças nas pessoas e tal. Mas aí eu encontrei o Darley Ramos, um amigo meu que morava ali em uma das cidades de Nova York. Eu esqueço o nome da cidade agora, mas morava ali próximo a Nova York. Em Queens, não? Não, Tem não muito era. brasileiro lá em Queens, Brooklyn? Não era. Astoria? Não, também é próximo de Astoria. Mas eu me esqueço o nome da cidade. E aí eu cheguei para ele e falei, Varão, você precisa fazer uma viagem comigo. E ele falou bem assim, fala com a minha esposa, se ela deixar, eu vou. Só que eu não falei para onde que era. Eu corri ao encontro da Dani e falei, Dani, eu preciso que você libere o seu marido para fazer uma viagem missionária comigo. Ela olhou assim para mim e falou, tá bom, tá liberado. Aí pegamos o computador e disse, vamos comprar passagem aqui agora. E compramos a passagem. E aí ele viu, Haiti, Varão, Haiti? Eu falei, Haiti. Só que aí no outro dia que a gente se encontrou no aeroporto, ele chegou para mim assim, foi muito engraçado. Ele falou assim, ô Edson, quem é que vai nos receber lá no aeroporto no Haiti? Jesus. Eu falei assim, eu não conheço ninguém lá não. Não tem ninguém para receber a gente no aeroporto. Então quando a gente chegar lá, a gente vai ligar para quem? Eu falei, também não sei, cara, porque eu não conheço ninguém lá. E a gente vai ficar hospedado aonde? Eu falei, também não sei, porque que eu saiba, os hotéis todos caíram. Ele falou, você tá maluco, cara? Eu falei, só tava precisando de mais um para ir comigo, mais um maluco. E a gente foi assim, cara, pro Haiti. Quando nós chegamos, foi uma loucura. Ele não queria descer do avião, porque era muita gente que pulava os muros, tinha uns buracos assim ainda nos muros do aeroporto, e as pessoas passavam ali, e não era nem... Eu vi, não era nem para querer roubar as coisas das pessoas. Eles estavam procurando comida. E a gente saiu, teve que pagar o guarda para proteger as nossas malas, até a gente achar um quartinho para guardar as nossas coisas. A gente viu caminhão sendo arrombado, a gente viu malas sendo roubadas, as pessoas procurando as coisas. Estava uma loucura aquele aeroporto. Não era muita necessidade mesmo. As pessoas estavam, de verdade, passando muita necessidade naquela nação. E nessa noite, nós saímos e a gente percebeu que a gente estava num bairro muito perigoso. E muita gente, uma multidão, passou um caminhão do exército. Eu falei para ele, estava chovendo, eu disse assim, Deus, eu não sei onde é que eu estou e eu não sei nem o que fazer, mas o Senhor sabe aonde eu estou e o Senhor sabe o que fazer. Minha vida está em tuas mãos. Aí passou um caminhão e um tanque do exército, e com as bandeirinhas do Brasil. Tá. A ONU já tinha... A ONU já estava lá há muito tempo, né? Bem antes do terremoto. Eu acho que desde 1994 a ONU já estava lá. Já tinha essa aliança. E esse terremoto foi em 2010, né? Então já tinha... Quando teve o terremoto, tinha 62 exércitos da ONU na nação do Haiti. Era uma nação bem violenta, a guerra civil, os problemas. Então, quando eu vi a bandeira do Brasil e no ombro dos soldados, eu comecei a correr, cara. Gritei, Brasil, Brasil, Brasil. O cara estava chovendo, o camarada parou e desceu. Falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, rapaz, eu sou missionário, eu estou precisando de um lugar para eu ficar. Ele falou, você é maluco, rapaz, isso aqui é zona de guerra, você não pode ficar aqui. Eu falei, por que você acha que eu estou correndo atrás de vocês, né? E aí eu lembro que desceu do caminhão um comandante. E ele olhou para mim e falou, você é missionário? Eu falei, sou. Você é cristão? Eu falei, sim, eu sou missionário cristão. Aí ele estendeu a mão e falou, paz do Senhor. Eu trabalho aqui na Brabate, que era a base do Brasil. E ele disse, eu sou pastor aqui dos soldados evangélicos. Aí aquilo, eu falei, uau, que maravilha. Ele me colocou para participar de um culto. No outro dia, o pastor Darley e eu já estávamos na casa de um missionário que morou lá só por 3 meses. Eu creio que ele foi lá só para nos receber, foi a Ponte, que o nome dele é Sandro, né? Nunca mais o vi, foi essa conexão divina. E dali eu conheci o pastor Fred, aí fui a 2ª vez, fui a 3ª, fui a 4ª, fui a 5ª, fui a 26ª, fui a 30ª vez. Essa última, qual foi a última vez que você foi? Para mim foi Fevereiro? a 30ª, não, ano passado, né? Em dezembro eu não pude ir, o Hudson que guiou a caravana, porque eu estava no processo de cidadania lá na Itália, então eu não pude fazer. Mas o Hudson guiou a caravana com muita excelência,
Foi a 28ª caravana de brasileiros para lá. De 2010. Desde 2010. Mas eu já estive no país mais de acho que 33 vezes no país. E eu fui na de 2015, né? Você foi em 2015. Então, Deus só precisava de um louco. Quando você foi com o Sandro, né? Que é como é que é o nome mesmo? Pastor Darley. O pastor Darley. É um bônus, né? O nome da cidade dele é New Rochelle. New Rochelle. Uhum. Deus só precisa de um louco, né, pastor, na realidade. Mas aí foi um bônus, né? Sim. Deus te deu um ajudante ali. E ele se tornou um parceiro nosso mesmo ali, sabe? Muitas vezes. E por causa desse passo de fé que você tomou, eu consegui ir numa caravana de 2015, num momento de um período temporário de depressão e muita tristeza que eu estava passando. Porque, sabe aquele crente que viveu a vida inteira na igreja e quer fazer uma aventurinha, tomar um detour, um desvio do caminho de Jesus? Um tempo, né? Um tempinho. Foi uma das piores decisões que eu já fiz, né? Então, você vive como um peixe fora d'água, né? Então, foi uns 2 anos ali, indo para baladas em Nova York e fazendo coisa que não tinha nada a ver comigo. Com o evangelho também. Com o evangelho, nada a ver. E eu estava morando sozinho na época, eu tinha acabado de me formar da universidade, e aí eu fui para tentar viver a vida. E aí naquela fase ali de muita tristeza, eu falei assim, meu padrasto na época, ele tinha ido numa caravana de, acho que 2013. 2013, o Adalto foi comigo em 2013. Foi. E aí eu falei assim, quer saber, agora que eu me formei, estou trabalhando, tenho meu dinheiro, que era muito pouco na época, mas aí eu decidi gastar tudo que eu tinha para comprar uma passagem e ir para o Haiti. E foi ali em 2015. E aquele momento ali minha vida foi transformada, porque foi onde eu conheci minha esposa. Sim, eu lembro muito bem. Exato, e aí aquele momento ali, ela fala assim que a primeira vez que ela me viu lá, eu estava em cima do caminhonete lá, tirando as malas, né? Então ela já gostou de ver o cara, trabalhador. Aquele ônibus velho lá, né? E aí, daquele momento ali, a gente começou a conversar. E foi uma semana só, né? Mas foi uma semana que transformou a minha vida. Uma missão de curto prazo, mas que trouxe um benefício extraordinário para a sua vida, né? E eu não fui em busca de mais nada além de Deus. Eu orava, falava, Deus, eu quero ter uma nova experiência com o Senhor. Porque eu já tive muitas experiências com Deus antes daquele momento. Eu queria reconectar com Deus. Então, fui buscando a Deus. E eu acho que Deus viu essa intenção no meu coração e ele me abençoou. Sim. Então, hoje, já estou casado com a Giovana há mais de 5 anos. Nossa filhinha nasceu ano passado. Então, mas você tem que contar a história, porque eu lembro que você conheceu a Giovana lá no Haiti. Isso, em 2015. Depois você foi com a gente para a África. Burkina Faso. Burkina Faso, na África. Caravana de março de 2016. Aí não sei se foi lá que você a pediu em noivado. Namoro. No aeroporto Charles de Gaulle. Em Paris, eu lembro. Foi em Paris. Tecnicamente, eu posso falar que eu comecei a namorar. A gente começou a namorar em Paris, né? É verdade. E depois, em dezembro de 2016, outra caravana do Haiti. E foi lá que eu pedi ela em noivado, lá na montanha. Lá na montanha, lá em cima. E aí todo mundo subiu e tinha um rapaz lá tocando violão na montanha enquanto ela entrava naquele restaurante com a vista. E aí depois que eu pedi ela em casamento, ela disse sim, graças a Deus. E eu não sei se foi a altitude misturado com nervosismo, mas deu uma queda na minha pressão, pastor. Não sei se você lembra disso, mas eu quase desmaiei no ônibus, na volta, descendo da montanha. Eu não lembro. Eu quase desmaiei. É porque eu tava lá no fundo. Muita emoção, né? Pastor, deu uma queda, assim, minha pressão caiu. E ela tava toda empolgada que a gente tava noivado, né? Eu falei, amor, eu sei que a gente acabou de noivar, mas me dá um tempinho já. Me dá um minutinho aqui pra eu poder respirar, porque eu tô passando mal. E eu tinha pulado o almoço, que todo mundo foi almoçar. A gente já comia muito pouco nas caravanas. Sim, o nosso almoço era 4, 5 horas da tarde. E era só umas 2 refeições por dia. E eu pulei uma das 2 refeições para poder fazer essa jornada da montanha. Então, foi uma mistura ali mas valeu a pena, claro. E hoje estamos juntos aí. Então, se não fosse por causa do seu passo de fé, se posicionar no reino de Deus com o seu chamado, pastor, né? Eu não teria minha família. Essas conexões lindas, né? E são tantos testemunhos, né? Você deve ter tantos testemunhos. Quantas pessoas falam assim, eu vou doar só uma semana, vou fazer uma viagem
para beneficiar algumas crianças órfãs, ou vou lá para cuidar de crianças ou de adultos que estão doentes, ou vou ajudar em alguma coisa. A gente vai pensando Sim. que vai fazer o bem para as pessoas, mas Deus tem toda uma segunda intenção por trás, Sim. trabalhando, preparando, e a gente que é abençoado, né? A gente é, às vezes, muito mais abençoado, né? E você é um desses frutos, né? Exatamente. Glória a Um Deus. fruto do seu ministério, exatamente. Glória a Deus por isso. Sim, glória a Deus. E é difícil, né, às vezes, de estar e ver toda aquela pobreza, toda aquela miséria. Mas eu vou fazer igual o nosso amigo Hudson, que leva as crianças dele para a missão. Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou levar minha menininha para uma missão. Porque eu acredito que, por mais que talvez nem todos os cristãos tenham um chamado missionário, eu acho que todos deveriam ir em pelo menos uma missão. Para ver assim, o extremo, para ver a pobreza, a miséria, para entender, sabe, assim, um pouco mais do que os outros. Porque a palavra... Os filhos ficam mais agradecidos, aprendem a viver de forma agradecida, satisfatória com pouco. Sim. Não se tornam... Eles são mais agradecidos, contentes com a vida. Exato. E isso é uma escola, né? Ir para uma missão é uma escola. E às vezes você aprende muito mais do que estar ali dentro das quatro paredes da escolinha ali, aprendendo aqueles estudos ali que talvez, aquelas matérias que talvez a criança nunca vai usar na vida dela, aquele sisteminha ali dentro da caixinha. E uma semana numa viagem missionária pode transformar a vida de uma criança, de uma família para sempre. Pode mudar. Então, nós somos testemunhas disso. E logo, logo eu vou voltar em uma missão. Estamos te aguardando. Estamos estruturando alguns projetos aqui. Para a Mila crescer rápido. Sim, para levar ela logo e com a família. E nós vamos, com certeza. Qual que foi uma das viagens talvez mais perigosas que você já fez? Porque será que essa do Haiti foi uma das mais? Ou já teve algo um pouco mais eu já tive situações no Haiti assim, pesadas. Onde o pastor Fred e eu acho que foi o ano de 2017. Acho que foi 2017. A gente estava fazendo... Porque eu faço as caravanas para as crianças órfãs, mas no meio disso tem um encontro de líderes que a gente faz uma vez por ano lá também no mês de outubro. A gente parou também por causa da pandemia, mas vamos retomar agora. E em uma dessas conferências, uma gangue tomou conta do bairro onde a gente estava. Então ninguém entrava, ninguém saía, e eles conseguiram fechar o carro onde eu e o pastor Fred estávamos. E a gente teve que dar ré, e a gente já tinha visto assim muitos homens mortos. Eu acho que uns 12. E eles mesmos mataram? Sim, eles tinham matado na estrada. Eu acho que uns 12 cadáveres, assim. Aquele dia a gente pensou, o pastor Fred, que é haitiano, né? Ele falou, Edson, só Deus para guardar a gente aqui agora. E a gente ficou escondido muitas e muitas horas. Essa eu não sabia. Esperando para... Eu vi cenas, assim, de corpos esquartejados, cenas, assim, terríveis, sabe? Eu fiquei muito tempo chocado com isso. Mas não foi o momento mais perigoso que eu já passei. Talvez é normal você dizer, porque você está acostumado com essas histórias, mas talvez alguém escutando que uma cena dessa não é a mais perigosa, né? A pessoa, ela assusta, ela fica surpreende, sim, né? Sim, não, e essa é uma vida mas essa é a vida de um missionário, né? Ainda mais eu que trabalho. Você pode ver, as pessoas... Eu já fui em muitos países, eu já estive em 94 países. 94 total, 94. Nesses últimos 34 anos de ministério, né? 34 anos de ministério. Tem países como os Estados Unidos que eu já entrei 53 vezes. Então, teve países que eu já entrei 30, 40, 22 vezes. Então, tem página suficiente no passaporte para estampa? Já estou indo para o 10º passaporte agora, né? Porque não cabe ali, né? Mas eu já estive na Indonésia, assim, com metralhadoras também nas minhas costas, porque eu estava levando um carregamento de livros para uma nação do Timor-Leste, e era bem na época em que a ONU tinha ordenado que o Timor-Leste abandonasse, que a Indonésia abandonasse o Timor-Leste, porque eles estavam fazendo um massacre, né? Inclusive, a Juscelia Santos fez um documentário, chama-se Timor-Loroçai, o massacre que o mundo não viu. E eu fui para lá nessa época. E eles não gostaram nada que eu estava levando livros em português para uma nação que tinha pedido que eles se retirassem, que eles não queriam mais falar o Bahasa, a língua da Indonésia.
Eles queriam o português, voltar a falar o português, e que eles ficaram muito bravos porque encontraram um brasileiro que estava interessado em ir para lá e abençoar, fazer o bem. Isso era o ano 2004 ou 2005, se eu não me engano. Aí me ameaçaram, fizeram um monte de coisa, queriam pegar meu dinheiro, queriam apreender meu passaporte. Mas o último agora, eu fui preso também, fui detido pela polícia no Tajiquistão, mas a nossa última experiência agora, o Hudson estava junto, o Xande, o Tiago e o pastor Shazar. De Paquistão. Foi no Paquistão. Lá, sim, lá a gente... Esse dia eu pensei, eu falei, esse é o último dia da minha vida. Quando eu fui me aproximar de uma criança que estava sendo espancada pelo camarada, e ele puxou uma pistola e veio para cima da gente, e o capataz veio com uma metralhadora, e batia muito num rapaz que levou as marmitex pra gente, e quando ele apontou aquela metralhadora, a gente já estava dentro do carro, falei, pronto, hoje... Acaba aqui. A gente, falando assim hoje, não tem tanto impacto, né? Mas eu fiquei um ano assim, bem chocado, processando, lembrando. A gente parou numa estrada, a gente chorava muito. A gente chorava muito porque a gente viu mesmo a morte. O próprio pastor paquistanês sabe da violência que acontece contra os cristãos desse país. Ele estava chocado. Os seguranças que estavam com a gente tinha 2 seguranças com metralhadoras. Então eles levantaram as mãos, assim, porque se eles pegam na metralhadora, aí não sobra ninguém ali, morre todo mundo, né? Mas eles foram muito prudentes, não tocaram na metralhadora e começaram a falar no urdu com o dono lá do lugar de escravos, que a gente estava em um lugar de escravos, né? É onde faz a produção de tijolos. Sim. E é muita criança, muita criança. Mas foi nesse dia, o Elias, foi nesse dia que nasceu o desejo no coração de a gente abrir uma escola para libertar essas crianças. Então, depois, nesse dia, nós conseguimos conversar com o filho do ministro da Justiça do país. Voltei para o Brasil, fiz cartas e mandei a carta pedindo autorização para abrir uma escola para o ministro da Educação. Foi negado, porque, como é uma república islâmica, eles não podem... O cristão no Paquistão, ele é um ser de segunda categoria. Então, eles não têm direito à educação, a saneamento básico. Eles vivem em uma outra categoria. E agora que eu lembrei, pastor, que eu pedi a aprovação do visto para essa viagem. Sim, Nossa, sim. eu tinha esquecido disso. Você está com Foi a gente, aprovado, só que aí muitas coisas... Eu esqueci o que aconteceu, que eu acabei não indo nessa viagem. Você ficou com medo. Não corta isso, não. Tá não, vai ficar tudo ali. Tô brincando. Ele tinha algumas coisas para resolver. Mas é sempre assim, né? Ô, pastor, eu não vou poder ir dessa vez, porque eu tenho algumas coisas para resolver. É sempre assim, vamos falar a verdade, né? A gente arruma desculpas, né? Justificativas, né? Ele nem ficou vermelho. Nossa, pastor, mas não era medo não, tá? Não, eu lembro que você conversou com sua liderança, conversou com seus pastores, eles te aconselharam algumas coisas. Na verdade, eu estava passando por um processo de crescimento como um cristão. Isso, exatamente. Eu lembro muito bem. É verdade, agora que eu lembrei. Sim, foi isso. Não foi o medo mesmo, não, verdade. Escapou, viu? Então, e você era para estar com a gente. Aí eu convidei o Tiago, eu precisava de você por causa do inglês, né? O inglês e a mídia, né? Que eu ia fazer. E o Tiago foi o nosso tradutor, foi muito bom, teve uma experiência extraordinária. O fato é que nós conseguimos, depois de muita luta, mandaram fechar a escola que a gente abriu na igreja, porque a gente não tinha os documentos e tal, mas conseguimos os documentos, recebidos da mão do próprio ministro da Educação. A gente tem hoje uma escola que a gente tem recursos para a gente sustentar legal 70 crianças. Mas a nossa escola está com 187 crianças. Uau, glória a Deus. Agora eu estou num processo de... últimos 3 anos de... Não, um ano e 7 meses. Só isso? Não tem nem 2 anos? A escola mesmo aberta, ela tem 7 meses. Uau. Mas a gente começou a reunir as crianças, vai tirando, assim que a gente veio embora, entendeu? 1 ano e meio aí, mais ou menos. E a gente está hoje com quase 200 crianças. Uau, a escola é reconhecida pelo governo, os nossos professores são formados, diretor também. Acabamos de comprar agora um terreno enorme por um pouquinho mais de $40 mil. Terminamos de pagar o mês passado.
E acreditamos que em junho agora vamos começar a construção do Centro de Realização de Sonhos, que vai ser uma escola para 500 crianças, um orfanato e um centro de treinamento para os pais, para que eles aprendam cursos profissionalizantes, para eles também serem livres da escravidão. Porque é um país de milhares de escravos lá. Isso é a obra de Deus, né? Assim, quando o negócio é de Deus mesmo, flui. Sim. Porque, olha, não tem nem 2 anos. Você não vai ser livre de problemas, Não, de dificuldades. a perseguição... É normal isso. Não. Quem é cristão tem que saber, ainda mais é missionário, né? Ainda mais missionário. Mas um cristão que não vive no desconforto, que não é perseguido, às vezes tem que questionar, tem que procurar caçar um pouco de problema, porque eu não lembro... Vai procurar problema. Vai ter que caçar problema, porque vai caçar, cara. Porque se você é um cristão, você não está sendo perseguido, você não está vivendo uma vida... sei lá, com alguns frios na barriga, que eu gosto de dizer, tem alguma coisa de errado aí. Eu tive, nesse ano que eu fui detido pela polícia lá no Tajiquistão, foi janeiro de 2018. Eles pegaram as Bíblias, eu estava no Cazaquistão, eu arrumei algumas Bíblias em russo, porque na volta eu ficaria em Moscou, na casa de 7 muçulmanos. Então, eu iria evangelizar esses muçulmanos. Eles sabiam que eu estaria lá para evangelizar, porque eles se interessaram na minha vida. Eu conheci um desses muçulmanos na Turquia e ele viu as tatuagens no meu corpo, começou a fazer perguntas e eu comecei a contar meu testemunho para ele. E aí ele falou, mas você fez isso? Como é que você saiu dessa vida? Porque meus amigos não saem. Eu falei, foi Jesus. E ele falou, por favor, você pode ir na minha casa, jantar, eu quero fazer uma janta, porque meu pai precisa saber disso, que Jesus faz isso. E qual vida é essa, pastor? Conta um pouquinho aí da vida que você saiu. Então, eu fui bem assim, não foi flor que se cheirava, né? Eu costumava dizer aquela musiquinha, eu conheci um capeta em forma de guri, né? Eu dizia que o cara fez inspirado em mim, né? A única diferença é que eu não tinha nascido numa família tradicional. Você era tão ruim assim, pastor? Não é que eu era ruim, eu era assim, foi o sistema. O sistema, meu pai era alcoólatra, meu pai tinha amigos que usavam drogas, amigos, eu lembro até hoje, cara, de amigos, a polícia entrar na minha casa e pegar os amigos do meu pai, e ele saía algemado e já ser colocado lá na Baratim, que na época a gente chamava de Baratim, ou Camburão, né? E levar para o Carandiru, ficava muitos anos lá, depois voltava careca, todo assim, drogado. Foi assim que eu fui crescendo. Com 10 anos, eu já estava usando droga. Eu fumava maconha com 10 anos de idade. Então, que vida que eu vivia, né? Com 13 anos eu fui preso em um roubo. Com 15 anos eu fui colocado na FEBEM, em São Paulo, na Celso Garcia. Fiquei pouco tempo lá, mas o pouco tempo que eu fiquei foi suficiente para ter o meu caráter bem desvirtuado, né? Com 17 anos eu tinha 19 processos. Uau. Então, meus amigos morrendo na mão de polícia, na mão de bandido, eu pensei também que isso ia acontecer comigo. Até que um rapaz chamado Pedrinho, o nome dele é Pedro, e o apelido dele era Pardal, ele falou para mim assim, ele sabia que eu ia morrer, porque eu falei para ele, cara, eu não vou me entregar, eu sou maior de idade agora, eu tenho um monte de processo, se os homens me pegam, eu vou direto para o Carandiru, vai ficar muitos anos lá. Eu falei, eu não vou, vou trocar tiro, eu vou morrer. E ele falou assim para mim, cara, eu sei que... Ele com um revólver na cintura e fumando maconha. Ele fumando maconha falou assim, eu sei quem é que pode te tirar dessa, maluco. Aí eu olhei assim, eu falei, quem? Ele falou, Jesus, morou? Morou? E aí começou a chorar, cara. Arrancou o revólver da cintura, tirou as balas do canhão, guardou e começou a chorar, jogou cigarro de maconha longe. E de repente ele olhou para mim assim e falou, cara... Os 10 anos mais felizes da minha vida foram os anos que eu passei nessa igreja. E apontou a torre de uma igreja que tinha lá, Assembleia de Deus, e falou para mim, eu sei quem pode te tirar dessa, e tem um pastor aqui que tem os seus filhos na casa de recuperação, a gente pode ir lá. Tem um dos seus filhos na casa de recuperação, que era o Júnior, que hoje é pastor também, a gente pode ir para lá. E o pastor gentil nos colocou no fusquinha dele. Aí foi eu, o Pardal, Zé Bizuca e Marcelinho Perna Torta. Eu lembro até o apelido nome dos caras. Você não tinha apelido, não? Eu tinha um apelido. Eu tinha 2 apelidos. Um dos apelidos era Ié. Ié? Ié, por causa de uma música que tinha. Ié, do Silvio Brito, na época. E depois, meu apelido passou a ser Museu.
Porque eu vendia drogas no museu da cidade. Dentro do museu? Tinha uma janela assim no museu, que era uma antiga prisão, e eu ficava dentro dessa janela. E os caras iam lá para pegar. E um desses meus amigos dizia assim, que alguém quiser droga, vai lá no museu, né? Uau. Que eu vivia no museu. Aí pegou o museu. Então, mesmo que eu não estivesse no museu... Cada detalhe que eu não sabia sobre sua vida. Era assim. Uau. Minha vida foi assim. Você foi preso mais pelo evangelho ou antes de conhecer a Cristo? Porque você falou que você já foi apreendido, né? Sim. Eu fui missões. Preso antes, bem antes. Né? Mas não foi igual Paulo, assim, não, no ministério, toda hora que você chega num lugar novo, vai evangelizar, não tem disso na sua vida? Não, muito difícil, né? Muito difícil. Hoje também, a gente precisa usar estratégias, né? As estratégias que a gente usa, por exemplo, eu vou chegar em um país muçulmano, ou como eu vou agora mesmo, eu vou para a Síria daqui a alguns dias, e a gente vai com uma equipe de médicos. Você foi, o Hudson já foi, o Xande, os palhaços, as pessoas que trabalham nessa área circense, de coreografias, de arte. A gente entra nessas aldeias, nesse pessoal. Eu não chego lá como um pregador. Não porque é somente uma estratégia para evangelizar. É porque eu quero mostrar para eles que, de verdade, eu os amo. E a gente começa a cuidar deles. E eles mesmos perguntam, por que você está fazendo isso por nós? E aí, então, a gente fala, não, nós conhecemos alguém que mudou a nossa vida e ele nos ensinou a fazer isso que nós estamos fazendo para vocês. Ele nos ensinou a amar as pessoas e o seu nome é Jesus. E ele nos ensinou, é por isso que a gente está aqui. Aí o coração das pessoas começa a se abrir, porque a gente está cuidando deles, a gente não foi lá para eles mudar de religião, a gente foi lá para cuidar deles e quando eles perguntam por que a gente está fazendo isso, a gente fala, porque a gente conheceu Jesus. E é Jesus que muda a nossa vida, é Ele que faz isso. E os frutos têm sido extraordinários, né? Glória a Deus. Então a gente não chega lá pregando o evangelho e colocando uma caixa de som numa praça, porque não funciona nesse país também. A gente ama as pessoas. Você conecta com elas primeiro, né? Sim, cuida da saúde delas. Você foi lá na África, você viu os postos que a gente abriu, as escolas que a gente abriu, os postos de saúde que a gente abriu. E as pessoas, então, por que vocês estão fazendo isso? Porque a gente ama vocês. Mas por que vocês amam a gente? Porque Jesus nos ensinou. E quem é esse Jesus? E aí a gente entra com Jesus. O brasileiro tem um coração missionário também. O Brasil, em geral, deve ser o país o maior chamado missionário no mundo, né? Na minha opinião, na minha perspectiva. Porque eu nunca vi algum país produzir ou enviar tantos missionários como o Brasil. Você poderia me dizer se isso é... Nós temos países no mundo que investem mais financeiramente em missões. Mas assim... Enviar, sustentar, ajudar a abrir uma escola, ajudar a abrir uma igreja, mandar dinheiro para abrir um poço, para abrir um orfanato. Existem países no mundo que mandam mais recursos que o Brasil. Mas geralmente, os missionários que mais usam de misericórdia, que abraçam as pessoas, que choram com as pessoas, que sofrem com as pessoas e que trabalham nos lugares mais pobres do mundo, que não estão procurando conforto, mas estão procurando demonstrar compaixão para os excluídos, são os brasileiros. Na verdade, os latinos-americanos. Nós aqui da América do Sul, nós temos esse sangue caliente, como eu disse. Né? Então, a gente, argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos, equatorianos, venezuelanos e os brasileiros, a gente tem uma facilidade de se conectar com as pessoas menos favorecidas. Porque existia uma época, eu acredito que os Estados Unidos era a nação mais evangelística e missionária no mundo, né? Você não acha que isso mudou um pouco? Sim, mudou. Porque assim, eu mudei pro Brasil dos Estados Unidos 3 anos atrás, depois de 22 anos morando lá. E eu fui visitar recentemente. Então, nesses últimos 3 anos, eu voltei só 2 vezes. E cada vez que eu vou, eu sinto a frieza no ar, sabe? Eu sinto que existe uma frieza espiritual na nação inteira, não só ali em New Jersey. Sim. E algo... Os americanos é assim, tem muitos americanos trabalhando no mundo, mas hoje a maioria das igrejas americanas é assim, você pode me pedir dinheiro para algum projeto missionário que eu ajudo, mas não peça para eu ir, porque eu estou bem acomodado onde eu estou. Sim. Eu estou bem satisfeito, a minha vida está bem legal, eu não quero abrir mão dessa minha comodidade, então eu te dou o meu dinheiro, mas o meu tempo, a minha vida, a minha qualidade,
e eu não estou mais disposto. Então, os Estados Unidos não é mais hoje um dos países que mais envia missionários. Entendi. Continua enviando recursos. Mas hoje nós temos a China, que é um país que envia muitos missionários. Sério? Por incrível que pareça. E nós temos a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, desculpa. A Coreia do Sul é uma nação que, aqui no Brasil nem tanto, ou na América do Sul, mas nos países da Ásia, Ásia Central, Sudeste Asiático, parte da África, a maioria dos missionários são sul-coreanos. Tem muitos sul-coreanos. A igreja sul-coreana ainda ajuda muito missões. Muitos desses países que a gente chega, já existem igrejas lá que precisam ser fortalecidas, não precisa abrir mais igrejas. Mas elas existem lá porque os sul-coreanos chegaram lá pregando o evangelho. Sim. E eu acho que o enviar é muito importante. Eu acho que quando a pessoa acredita somente em mandar recursos, eu acho que ela está faltando um pouco do entendimento da importância de ir, de enviar. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar o valor, a necessidade disso. Então, qual que é a necessidade da gente ir fisicamente, como corpo de Cristo? Porque as pessoas às vezes falam, mas tem tanta gente que precisa de ajuda aqui. Qual que é a sua resposta, geralmente, para uma pessoa que fala, não, tem que ajudar aqui no local. Mas e o global? Porque Jesus, o que Jesus fazia? Né? Ele percorria todas as aldeias, todos os povoados. Ele estava sempre em movimento, tanto na missões urbanas como missão rural. Isso, Mateus 9:35 revela muito isso. Mas Atos 1:8 é o segredo. Você vai receber o poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa palavrinha tanto significa, você pode pesquisar, quem quiser pesquisar no original, significa em todos esses lugares ao mesmo tempo. Então eu não posso ter essa visão de que eu não ganhei nem o Brasil ainda para Cristo, por que eu vou me preocupar com outras nações? Não, você precisa de verdade evangelizar o Brasil, mas ao mesmo tempo outras nações. Por exemplo, eu faço esses trabalhos todos nesses países. Mas se alguém perguntar, mas e o Brasil? Aí eu faço 2 cruzadas grandes, enormes, por ano no Brasil. Levo dezenas, às vezes centenas de voluntários nas cidades mais pobres do Brasil. Meu alvo é alcançar as 100 cidades mais pobres do Brasil. Nós já fizemos em 20. Das 20 cidades mais necessitadas do Brasil, já chegamos lá. Então, eu estou trabalhando aqui e lá. Eu não fico só aqui, mas também não fico só lá. Eu estou fazendo o que Atos 1, versículo 8 diz. Então, essa pessoa que diz assim, nós não ganhamos nem aqui, por que eu vou me preocupar lá? Ela não entendeu o evangelho. Tem que ser aqui e tem que ser lá. Simultaneamente. Às vezes, um missionário tem um chamado específico para uma nação específica, mas eu acho que o corpo de Cristo, nós não podemos colocar Deus numa caixinha, o trabalho do reino numa caixinha, né? Eu acredito, Elias, que todo mundo é missionário. Todo cristão é missionário. Então, mesmo que ele nunca cruze uma fronteira, mesmo que ele nunca tenha o seu passaporte carimbado, não vá para uma outra nação, se ele é cristão, segundo o Novo Testamento, se ele crê em Jesus de Nazaré, mesmo que ele seja um empresário, um advogado, um médico, ele é um missionário. Só que ele vai ser um médico evangelizador, ele vai ser um mecânico evangelizador, ele vai ser um advogado evangelizador. Ele vai usar a profissão que Deus deu a ele para poder comunicar as boas novas. Agora, tem aqueles que são chamados, como Atos 13, de forma específica, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra do ministério que eu os tenho chamado. É um chamado específico para eles viverem integralmente em ministério. Do ministério. Então, mas depende daqueles que não vivem integralmente. Sim. A oferta do médico, a oferta do advogado, a oferta da viúva, enfim, todos temos uma visão missionária. É Romanos 10. Se eu não sou enviado, eu fui chamado para enviar. Como pregarão se não forem enviados? Então tem os enviadores e tem os enviados. Ou você vai ou você sustenta quem vai. E uma das experiências que mais me marcou em uma viagem missionária foi lá em Burkina Faso com Eliakim. Grande homem de Deus que teve um encontro direto com Jesus, onde Jesus acho que tocou na perna dele. Sim, ele foi quebrado pela família de tanta pancada porque ele se converteu. Não andava, né? Foi pendurado e sua perna foi quebrada. Um cara de quê? 2 metros de altura. Baita de um guarda-roupa, né? E alguém quebrar a perna num cara desse. Ele. É o pai, o respeito que ele tinha pelo pai, ele não reagiu. E os irmãos muçulmano, também. Né? Era muçulmano. Era muçulmanos,
E aí eu acho que Jesus encontrou com ele num trem, onde ele ia fazer alguma viagem, ou escapar, né? Sim. E restaurou as pernas dele, né? Curou as pernas dele. E ele tem um fogo tão poderoso, assim, de Deus, porque eu senti naquele momento que a gente estava num jardim, sim, todos os missionários ali juntos, e aí ele fez uma ministração ali para edificar a gente, deu uma palavra ali, e eu comecei a sentir um fogo, aquele jardim que você sentiu esse fogo, aquele jardim é uma casa que ele comprou, e ele pega os meninos da rua que estão vivendo em sistema de escravidão, que são aqueles servos dos bruxos, né, que vivem lá. E ele tira da rua, ensina marcenaria, ensina outros cursos e vivem ali. São meninos que são resgatados, né, daquele sistema, que é eu esqueço agora o nome daqueles... Esqueci o nome daquele tipo de escravo. Sim, eu também esqueci. Tem os que escravizam e os que são escravizados. Tem um nome específico. Mas foram tirados de lá, daquelas ruas, e aquele jardim que a gente estava faz parte desse projeto de reintegração, de educação. Estava num ambiente ali onde Jesus, a palavra de Deus era ministrada, Jesus estava presente, o Espírito Santo de Deus estava tão presente ali que às vezes a gente sente Deus em várias formas, a gente consegue sentir a presença de Deus, né? Mas naquele momento eu senti um fogo queimando. E assim, voltando, né? Em 2015 eu estava voltando de novo aos caminhos do Senhor, e ali em 2016 desde 2015 a 2016 ele já estava caminhando. Então aquilo ali acendeu uma nova chama ali. Glória a Deus. E eu nunca esqueço desse momento. Então eu acredito que as pessoas podem ter esse tipo de experiência com Deus, talvez de uma forma muito diferente, né? Indo numa missão como essa. Então eu nunca mais esqueci desse momento, viu? E eu acredito assim que, pastor, por exemplo, você já está há 34 anos no ministério. Eu acho que uma das coisas que eu admiro, que muitas pessoas admiram de você, por exemplo, meus BR gringos lá nos Estados Unidos, todo mundo te respeita, todo mundo fala, né, sobre você. Quando a gente conversa sobre você lá com meus amigos, minha família, as pessoas sempre, até os crentes desviados, sempre falam assim, não, aquele lá eu respeito, não. Eu não vou mais para a igreja, eu não sei o quê, mas o pastor Edson eu escuto, eu admiro, eu respeito. Então, o que eu admiro em você é sua habilidade de manter o fogo de Cristo, manter a paixão pelo ministério e só crescer, né? Vivendo de glória em glória e mantendo a simplicidade ao mesmo tempo, né? Mantendo o equilíbrio ali. Então, como que você, para talvez alguém que luta com isso, às vezes de não conseguir a constância no caminhar dela com Jesus, como que você mantém esse fogo e mantém essa paixão e ao mesmo tempo a simplicidade? Eu aprendi com Paulo. Paulo é o meu modelo, vamos assim dizer, né? E ele diz em Coríntios capítulo 3, que é uma palavra que eu deixo para todos aqui, 2 Coríntios capítulo 3, Paulo diz assim, não que sejamos capazes de nós mesmos de pensarmos ou de fazermos alguma coisa como que por nossa própria capacidade, mas a nossa capacidade vem do Senhor, o qual nos habilitou a sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. E no 4:7 ele diz assim, e temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. E no 6:1 ele diz assim, de forma que somos cooperadores de Deus. Então Deus é o Deus que opera e a gente foi chamado para cooperar. Ele que trabalha em tudo, ele que age em todos, em nós, através de nós, mas apesar de nós. Então eu tenho essa consciência de que eu fui chamado, não pela minha capacidade, porque eu não tinha nenhuma, eu fui chamado por um Deus que capacita. Então, tudo que as pessoas falam, puxa, o Edson faz isso, faz aquilo, eu escuto isso, no meu coração é tributado a glória àquele que me chamou, que me salvou. Eu recebo os louvores das pessoas, eu agradeço o que as pessoas falam a meu respeito, mas eu tenho um filtro dentro de mim. Eu sei que, conforme Paulo dizia, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Parece que ele está batendo no peito, né?
Mas, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, versículo 10. Ele falava que ele era o pior dos pecadores. Eu sou o pior dos pescadores, eu sou o menor dos pecadores, eu sou o menor de todos os santos, e eu não sou nem digno de ser chamado o apóstolo. Eu sou um abortivo que nasci antes do tempo. E foi nesse cara que Deus demonstrou a sua grandeza, né? Então você busca muita inspiração através da vida de Paulo, né? Então, sim, é meu exemplo. Então, para alguém que talvez esteja com essa dificuldade, né, que elas possam se fortalecer nessa palavra, ir para uma missão, né, talvez reavivar a chama ali com Jesus. Como que alguém pode fazer para ir numa missão sua, numa caravana ou sustentar? É muito fácil, é só pegar os nossos contatos, aí eu acho que vai ser editado aí, sim, né? Pode entrar em contato com a gente. Eu estou sempre postando nas minhas redes sociais as nossas agendas aqui no Nordeste, agendas no Haiti, no Nepal. Esse ano a gente tem ainda uma viagem para o Nepal, a gente tem uma viagem para a Indonésia e para o Timor-Leste, a gente tem uma viagem para o Haiti, a gente tem várias viagens, a pessoa vai ver lá a data e vai dizer, puxa, eu posso ir nessa. E aí você vai comprar sua passagem, vai se juntar a gente e a gente vai para fazer a diferença na vida dessas pessoas. E muitos podem ser mudados, como a sua vida, sim, né? Missões de curto prazo não é um favor que você vai fazer para as outras pessoas. É uma oportunidade que você está dando para você crescer, para você amadurecer, para você conhecer o seu propósito, o seu chamado, o seu talento e você viver com clareza. A vida ganha significado quando você entende como que Deus quer usar a sua vida, como que Deus quer abençoar a sua Amém. vida. E nem todos vão ser tão arriscados, tão perigosos como ali do Haiti, do Paquistão. Existe algumas viagens um pouco mais leves. Como essa da Síria, eu não posso levar. Se alguém falar, eu quero ir, eu tenho dinheiro para pagar. Não posso te levar. Sim. Então, tem uma equipe certa e seletiva, selecionada, porque é uma viagem que a gente não pode ir muitas pessoas, a gente vai ficar 10 horas em estrada dentro da nação, que está em guerra há 12 anos. Então, mas existem outras caravanas, a maioria ali, que as pessoas podem ir. A gente gosta de falar sobre as histórias dos extremos, né? Sim. Mas não é para assustar, né? É para trazer a realidade. Então, que as pessoas possam ser edificadas aqui através desse podcast, este bate-papo. Pastor, evangelista, missionário, amigo, muito obrigado por participar aqui do podcast do Gringo do Sul. Eu que agradeço, Elias. O Gringo do Sul, e esse podcast vai ficar muito famoso. Amém. Você vai crescer muito. Eu que agradeço poder ter esse tempo aqui com vocês. E abra o seu coração. Olha, o Elias estava em uma crise existencial, estava longe de Deus, longe do sistema religioso, mas com fome de Deus. E Deus, através de uma viagem missionária, que ele se dedicou uma semana, Deus mudou toda a história da vida dele e para o melhor. E para melhor, nunca mais fiz uma aventura, um desvio do GPS, desde aquela viagem missionária, tá? Então, foi certeiro aquela viagem ali. Glória a Deus, né? Obrigado. Deus abençoe a todos vocês com a gloriosa paz de Jesus que excede todo entendimento. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Foi uma honra. Valeu, Gringo do Sul. Valeu.